Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bem-vindos a mais um programa Magnífica. Nós estamos no último Magnífica deste mês de maio. Neste mês, nós, alunos e professores do IFESP, nos prontificamos a estar com você para refletir, para pensar a pessoa de Maria e suas várias dimensões. Nós rezamos e meditamos a importância da devoção mariana para a Igreja. Rezamos também sobre Nossa Senhora de Fátima, sobre a importância da devoção mariana para a piedade popular. E hoje nós queremos rezar, refletir, pensar Maria em Pentecostes. A Igreja diz que Maria perseverou com os apóstolos na oração. Ela é modelo, imagem e mãe da Igreja. Nós queremos hoje contar com a participação do aluno Vitor Viana, do professor Sérgio Alejandro Ribaric e do aluno Emiliano, eles que vão partilhar conosco sobre esta bonita experiência de Maria em Pentecostes. Nós queremos agora ouvir o aluno Vitor Viana, ele que é natural de Governador Valadares, em Minas Gerais. Estudou filosofia na Unify, aqui em São Paulo, fez o seu noviciado no Paraguai. Está cursando o 2º ano de teologia. Ele é religioso espiritano. Então, com você, Vitor, a palavra. Muito obrigado pelo convite. E assim eu começo falando com o tema Maria no Pentecostes. Interessante o tema, porque como membro da Congregação do Espírito Santo, nós temos sempre esta convicção da presença de Maria. Mas começando, eu gostaria de falar sobre Maria no Catecismo da Igreja. Nós temos 6 pontos que eu gostaria de colocar, começando o 721. Diz que Maria, a Santíssima Mãe de Deus, sempre virgem, é a obra da missão do Filho e do Espírito na plenitude do tempo. Segue o ponto 22. O Espírito Santo preparou Maria pela sua graça. Convinha que fosse cheia de graça a mãe daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. E assim segue o 723, 724, 725 e termina com 726, dizendo: no termo desta missão do Espírito, Maria torna-se a mulher, a nova Eva, mãe dos vivos, mãe do Cristo total. É com tal que ela está presente com os 12 num só coração, assíduos na oração. No alvorecer dos últimos tempos, que o Espírito vai inaugurar na manhã do Pentecostes com a manifestação da Igreja. Então nós vemos que este evento do Pentecostes, que difere dos 50 dias da festa dos judeus, que eles comemoravam a colheita, né? Então nós temos a ideia de que para nós cristãos, o Pentecostes acontece em cumprimento à promessa de Jesus, após sua ascensão aos céus, quando enviou o Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos, reunidos no cenáculo, marcando então o início da igreja, também conforme São Lucas narra no livro dos Atos dos Apóstolos. Uma explicação simples, porém objetiva, que eu gostaria de expor sobre este tema, Maria no Pentecostes, é que Maria foi formada e concebeu pelo Espírito Santo. Então podemos ver que a jovem de Nazaré já tinha consigo essa sinergia com o Espírito Santo. Mas ela está com os apóstolos naquele momento, pois era necessário esse acontecimento da força deste Espírito que já estava em Maria. E quando vem o evento do Pentecostes, onde de fato o Espírito desce sobre os apóstolos, vem a confirmação. O Espírito Santo vem ao encontro de forma sinérgica com Maria. Maria é receptora e portadora do Espírito Santo. Então vejo que, dentro dessa perspectiva bela, que Maria é assim confirmada, a figura importante e o Espírito Santo no Pentecostes. Então, além dos apóstolos, vemos esta comunhão. Maria, o Espírito Santo, apóstolos,
neste formato, neste evento, o Pentecostes. É essa, a mãe de Jesus de Nazaré, a mãe dos apóstolos, a mãe da igreja e, por fim, nossa mãe. A igreja é confirmada como Maria também é confirmada como aquela cheia de graça que vemos desde o início na anunciação do anjo. Vemos a aceitação de fato de Maria, como mãe que cuidou do Mestre, que cuidou dos apóstolos e continua a cuidar de cada um de nós. Maria está agora como aquela que se configura junto com a igreja. Maria e igreja com os apóstolos se tornam um só corpo, unindo-se à cabeça que é Cristo e o Espírito que une e dá vida. Maria é agora a mãe de todos os crentes em Jesus Cristo. Maria é a portadora, ela é protetora, cuidadora dos filhos da igreja. E assim, o Espírito Santo será sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Isso está em Lucas 1,35. Maria é a primeira a fazer a experiência do Pentecostes. Se a gente faz essa imagem, o olhar é que Maria, quando o anjo anuncia, recebe o Espírito Santo, essa energia que desce do céu e entra na humanidade através de Maria, para que ela possa conceber pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus que atua em Maria vai agindo e preparando os eleitos para a missão, como aconteceu com João Batista, o precursor, que dizia e pregava a vinda do Messias, do Cristo. Maria comunica com sua simples presença e saudação o Espírito Santo. Isabel e o filho João Batista em seu ventre ficam cheios desse Espírito, como nos diz os evangelhos. A sua vida em Nazaré foi uma escola de fé e de esperança. Tudo o que guardara em seu coração era a certeza do crer, de que o fim não culminaria da cruz, pois havia uma promessa da parte do Senhor, que diz em Lucas 1,45, feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Uma esperança cultivada ao longo da vida, alicerçada principalmente na palavra de Deus e guardada no coração, faz assim de Maria, que acreditou, a testemunha também da ressurreição. Ela já confiava, porque Deus já havia a prometido. Agora, como mãe de cada ser humano, acompanha os discípulos que estavam receosos e vacilantes na fé e tomados também por medo. Diante de tais acontecimentos, com a sua fé já provada, permanece firme. Maria é o sustentáculo. Ela os firma na fé, dá um toque de mãe em comunhão com o seu filho, porque Jesus já estava ausente em sua forma física, porque ele já havia subido aos céus. A presença, então, de Maria no Pentecostes serve como um testemunho, pois o que aconteceria com os apóstolos seria o mesmo que já havia acontecido com ela. O que o Espírito realiza em Maria é o que realizou nos apóstolos em Pentecostes, e é o que realiza ainda hoje na vida de cada cristão, em cada vida que acolhe Jesus, Maria, com o Espírito Santo. E assim a vocação de Maria é até hoje ser na igreja aquele coração que ama, que muitas vezes ninguém vê, mas que tudo move e aceita. Afinal, sem o coração, nós sabemos, o corpo para. Já não existe mais presença de vida. Portanto, a presença da Virgem Maria na igreja foi e continua sendo de oração e silêncio, escondida aos olhos dos homens. Os apóstolos e Maria estavam recolhidos e ocultos na sala do cenáculo. Esperavam o que iria acontecer. Tinham medo, incertezas e vacilações. Maria, porém, rezava com e por eles, dando-lhes conforto através do seu testemunho pessoal. E assim, comunicando a coragem para abrirem as portas e começarem a ser o grande sonho do nosso querido saudoso Papa Francisco, que nos diz que a igreja deve estar em saída, para assim poderem anunciar a boa nova a todos,
sem distinção de raça, cor e gênero. O Espírito Santo, com Maria, é para todos. O Espírito Santo concede a Maria um papel que eu abro aspas e coloco eclesial, substancial e integrador. E assim, com os estudiosos, diz que assim começa um princípio mariano da Igreja. É, portanto, nisso que podemos dizer que Maria é aquela pessoa que é, abro aspas, um sustentáculo ou um porto seguro que serviu de base para os primeiros apóstolos que iniciaram seus trabalhos pós-ressurreição. Nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 12 a 14. Ela estabelecia o núcleo central da comunidade cristã, que estava sendo gerada, que estavam com sentimentos de medo, mas também de esperança. Maria, então, exercia sua maternidade espiritual, confortando a todos os apóstolos e também incentivando as outras mulheres que seguiam, confiaram em Cristo, também aquelas que abraçaram a missão do Filho de Deus. Precisamos, portanto, e deixo assim como esta mensagem, de aprender com Maria sobre esta necessidade de sabermos receber e acolher esse Espírito para que sigamos e assim continuar a missão, cumprir a missão que a nós foi confiada nesta vida terrena. Aprendendo isso, temos ainda que nos atentarmos para a vida da jovem de Nazaré, que nos mostra também a como vivermos no dia a dia esta missão que já havia sido dada pelo seu filho. Termino dizendo que a mulher que estava aos pés da cruz comunicava ao grupo dos apóstolos a sua fortaleza e, ao mesmo tempo, tornava-se o símbolo da igreja na transmissão da fé em Jesus. Em comunhão com os irmãos dos primeiros séculos e até hoje, nós cremos que a Virgem forma Jesus em nós. É a menina de Nazaré, junto com o Cristo, após agora ressuscitado, está conosco. Junto dele no céu, ela continua sua missão para a humanidade em todos os tempos. E agora eu termino com a frase do Papa Bento XVI. Não há igreja sem Pentecostes, não há Pentecostes sem a Virgem Maria. E eu agradeço, então, de forma muito assim saudosa pela presença de estar aqui partilhando um pouquinho sobre Maria no evento do Pentecostes. Agradeço, então, irmão Caio, pela presença e aos demais, e assim nós podemos continuar Maria sendo o exemplo no Pentecostes, essa portadora do Espírito Santo. Nós queremos agradecer a você, Vitor, pela sua participação, pela sua disponibilidade em partilhar conosco esta reflexão sobre Maria e Pentecostes. Nós queremos agora ouvir o professor Sérgio Alejandro Ribaric, ele que é doutor em Teologia Sistemática pela PUC-Rio, possui graduação em Teologia pela Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, PUC São Paulo, mestre em Teologia Sistemática na PUC São Paulo. O professor Ribaric, ele atua profissionalmente também como engenheiro mecânico na área de engenharia de motocicleta. Ribaric, a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado pelo convite. Falar sobre Maria é sempre um prazer. Falar sobre Maria, falar dos primórdios da igreja, da grande missão que Jesus confia a todos os cristãos, a todos aqueles que viveram durante seus 3 anos de vida pública, fazendo, aprendendo e ensinando, seguindo Jesus Cristo. Na verdade, antes de começar, eu queria parabenizar o aluno Vitor, né? Belíssimas palavras. Não me sobrou muito espaço para falar, porque ele falou tudo. Parabéns, Vitor. Parabéns, menino. Você falou com muita propriedade sobre Maria e se percebeu muito carinho, né, com a forma de você falar sobre ela. Eu vou começar com a frase de Bento XVI, com a frase que o aluno Vitor terminou a fala dele. Ele lembrou uma fala de Bento XVI, quando ele comenta que não há igreja sem Maria e não há Pentecostes sem Maria. Nós vamos começar por aí, então.
Por que não há igreja sem Maria? Por que sempre se associa a figura de Maria à igreja? Afinal de contas, nos evangelhos, se a gente levar ao pé da letra, pouco se sabe sobre o movimento de Maria nesses 3 anos. Ela aparece na concepção, claro, aparece nas bodas de Canaã no Evangelho de João, uma outra vez, mais nada. Então, por que essa associação de Maria à igreja? Então, temos que entender que o Espírito Santo, que Pentecostes inaugura a igreja. A igreja nossa, católica, apostólica, romana, ela é, por excelência, uma igreja missionária. A igreja nasce na missão, em missão e como missão. Ela nasce quando cada um de nós, cristãos, ouvimos e aceitamos e colocamos em prática essa palavra de Jesus, que é: ide e preguem o evangelho. Façam o mesmo que eu fiz, falem as mesmas coisas que eu falei. É aí que nasce a igreja. A igreja, portanto, é uma igreja missionária. Missionária. Um outro elemento que nos mostra isso é Pentecostes. Pentecostes é o primeiro momento em que Jesus abre as portas e diz: vão, agora é a vez de vocês. Quase como se ele dissesse: vocês se lembram de tudo que eu partilhei convosco? Vocês se lembram de toda a minha vida? Vocês se lembram de como saciei a fome, a sede e o sofrimento de tanta gente? Pois então, façam o mesmo. Façam o mesmo que eu fiz. Vocês se lembram de tudo que eu falei? Repitam para eles. Vocês se lembram das coisas boas que eu fiz e como me preocupei com os pobres, com as viúvas, com os estrangeiros? Façam o mesmo. Em Pentecostes ele dá isso. Mas em Pentecostes acontece uma coisa diferente do que aconteceu em outras vezes que Jesus também os põe em missão. Acontece o Espírito Santo. Acontece essa força divina para o homem. Porque fica bem claro que estavam todos eles escondidos, desde a época da crucifixão, estavam todos escondidos. Porque nós sabemos, por história, que os romanos, quando pegavam algum movimento rebelde, como supostamente era o de Jesus, eles crucificavam não apenas o líder, eles crucificavam todos. Vários exemplos na história mostram isso. Então, todos os 12 apóstolos estavam apavorados desde o momento da crucifixão, porque sabiam que se fossem pegos, teriam o mesmo fim de Jesus. Por isso que durante os 50 dias se mostra eles sempre escondidos, com medo, temerosos. E em Pentecostes, de repente, esses rapazes, esses homens simples, rudes, toscos, pescadores, sem muita noção da transformação que ia acontecer no mundo naquele momento, esses homens simples, de repente, se veem acovardados, escondidos, de repente, viram grandes heróis, grandes mártires. Abrem a porta daquele lugar e saem em missão para diversos lugares do mundo, falam línguas diferentes, suportam o martírio, suportam morte, suportam perseguições. Mas como? Até há pouco tempo eram pessoas acovardadas. O que aconteceu? Pentecostes. O que aconteceu foi uma ação de Deus sobre as pessoas, sobre eles, para colocá-los em missão. Portanto, Espírito Santo, Pentecostes, está ligado à missão da igreja, a uma igreja que, como diz o próprio Papa Francisco, está a caminho, sempre esteve a caminho, sempre esteve a caminho. A caminho de onde? Não é a caminho de onde, é a caminho de quem? A igreja sempre está a caminho do outro, do pobre, do sofredor, do infeliz, do martirizado, do injustiçado. Não é aonde, é a quem a igreja vai. E nessa figura de Pentecostes, acontece plasticamente, né, na imagem, a figura de Maria. Estavam todos fechados em algum lugar, estavam em oração, estavam com a presença de Maria. Isso é um indício da missão, isso é um indício da presença do Espírito Santo. O que atrai o Espírito Santo? O que atrai o Espírito Santo é a oração em comunidade. Não estava João de um lado, Pedro de outro, Tiago no outro, em cada lugar. Não, estavam todos juntos, oração em comum, em comunidade. Primeira coisa importante. Segunda coisa, a presença de Maria em oração também, algo que atrai o Espírito Santo.
terceira coisa, disponibilidade. Eles não estavam em oração por qualquer, eles estavam em oração para receber instrução, para saber o que fazer, porque eles viram ele crucificado, depois viram ressurreto, e agora o que eu faço? Então, esse colocar-se em missão, saber o que Deus quer de nós, colocar-se disponível a Deus, é o momento em que o homem se abre à ação do Espírito Santo, em oração, com disponibilidade, em comunidade e com Maria. O Evangelho, o Atos dos Apóstolos é claríssimo, claríssimo. Essa é a condição para o Espírito Santo entrar, participar, colocar você em movimento. Em relação a Maria, Maria sempre esteve ligada ao Espírito Santo. Sempre, sempre. Desde o início do nosso Evangelho, na concepção, o Espírito Santo presente, até no primeiro momento da vida pública de Jesus, no Evangelho de João, nas bodas de Canaã, Maria está presente. Maria está presente nas bodas de Canaã, e misteriosamente Jesus lhe responde, quem vai estudar Mariologia comigo, o semestre que vem vai entender direito, perceber isso, a linguagem que Jesus usa, que lhe chama, que lhe diz, minha hora ainda não chegou. Mas mesmo assim ele faz o milagre, mesmo assim ele modifica uma situação. Mas antes ele fala, minha hora ainda não chegou, quando é o início da missão de Jesus Cristo, o início da vida pública. No momento da primeira hora de Jesus, Maria está presente. Mais significativo que isso é impossível. A ação de Jesus, durante 0 até os 30 anos, não se sabe quase nada de Jesus. Da ação pública de Jesus dos 0 aos 30 anos, absolutamente nada. Uma vez perguntaram para um grande teólogo do século passado, chamado Henri de Lubac, por que não se sabia nada de Jesus do 0 até os 30 anos e só se sabia detalhes de Jesus entre os 30 e 33 anos. Perguntaram para ele isso esperando uma resposta, né? A resposta dele foi simples, provavelmente porque ele não fez nada de importante. Essa resposta chega a nos chocar, mas é verdade, senão estaria nos evangelhos. Significa que com 33 anos, no início da missão de Jesus, Maria está presente. Mas é exatamente o que acontece em Pentecostes. No início da igreja, da missão da igreja, está Maria presente. Mais claro, impossível. Então, no início de qualquer missão que visa o próximo, o outro, o sofredor, o sacrificado, o injustiçado, aquele que te leva até ele, em nome de Cristo, você vai ter sempre o amparo, a presença, a força, a ação do Espírito Santo. Sempre foi assim. E nas bodas de Canaã, repito, quando ele diz, você sabe que não chegou a minha hora, é o primeiro momento da missão pública de Jesus, é a primeira aparição. E Maria está presente. E depois a gente lê o Evangelho de João e percebe que no último momento da vida de Jesus, quando finalmente a tal hora chega, Maria também está presente. Então o Evangelho não precisava ter citado nesses 3 anos, mas fica óbvio que ela o acompanhou em todas as caminhadas, todas as andanças, em todas as peregrinações que Jesus fazia. Ela aparece no início da missão e aparece no fim da sua missão, aos pés da cruz. Sempre acompanhando Jesus, sempre acompanhando a todos, sempre acompanhando por um lado que a gente pode não perceber, porque às vezes o Evangelho não está muito claro com isso. Mas não deve ter sido muito fácil, nem para Jesus, nem para todo mundo, conviver com um grupo de pessoas tão diferentes, com ideias tão diferentes. Deve ter tido rusgas, discussões, problemas. E Maria sempre devia estar presente ali no meio, né? Então, é importante que a gente se lembre que a igreja nasce como missão. E toda missão necessita da força do Espírito Santo para direcioná-la, para lembrar a cada um de nós tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez, tudo que ele pregou.
É o Espírito Santo que vai fazer isso com todos nós. E o Espírito Santo vai acontecer quando essas 4 condições estiverem satisfeitas. Presença de Maria, oração, em comunidade e abertos, em disponibilidade para o próximo, para o trabalho, né? Comunhão, para o trabalho de acolhida daquele que sofre. Novamente, a gente se lembra de algumas passagens em que Maria foi portadora do Espírito Santo, mesmo que não seja citado. O Espírito Santo é aquele que anuncia Deus, é aquele que anuncia a salvação. O Espírito Santo é aquele que capacita as pessoas para anunciarem a salvação. A primeira vez que Maria vai visitar a sua prima Isabel, ela reconhece quem é o fruto do ventre dela. O próprio João Batista, ainda dentro da barriga da mãe, reconhece e salta de alegria. Ou seja, por que ela, Isabel, e por que ele reconheceram Jesus? Porque Maria foi portadora dessa novidade. Pela primeira vez, podemos dizer que Maria é, portanto, a portadora da novidade, a portadora da salvação, a portadora do Deus encarnado dentro dela. É uma história magnífica, a história de Maria. É uma história magnífica. É uma história de acompanhamento, de oração, de permanência, de missão. Uma história de alguém que vive um amor profundo. E eu gosto sempre de dizer, as palavras do teólogo von Balthasar, ele dizia sempre que a primeira experiência de amor que um ser humano tem quando nasce, quando bebezinho ainda, a primeira experiência de amor e de relação com o mundo, ele o tem por causa da mãe. Ele é um bebê, acaba de nascer, a única coisa que ele consegue perceber é necessidade própria. Aos poucos ele vai percebendo que ele consegue interagir com uma pessoa, que é a mãe. A mãe lhe dá aquilo que ele necessita, a mãe lhe tira a dor que ele sente, a mãe lhe dá algo quente que lhe faz sentir bem, a mãe lhe faz um carinho, um agrado e ele se sente bem. Ele percebe num sorriso da mãe e quando ele tenta imitar, ela percebe essa imitação. Ou seja, segundo von Balthasar, a criança não só percebe o amor da mãe, como percebe a relação de amor que existe entre ele e o outro. Se a gente coloca isso para o lado de Jesus, a figura de Maria toma uma dimensão enorme dentro de nós mesmos. A primeira sensação de amor que esse menino Jesus recebeu foi das mãos da sua mãe. A primeira relação que ele teve com o outro, que ele ama tanto depois, que ele entrega a vida, né, 33 anos depois, a primeira relação que ele tem, a primeira noção que ele tem do outro é com Maria, com a mãe. Veja a importância dessa mulher. Para ele, Jesus, a importância para nós, como exemplo e como presença na oração. Chamá-la, estar do lado dela na presença da oração, lembrar-se que esse grande homem Jesus que foi, lembrar-se que esse homem maravilhoso, cheio de piedade, de carinho, de amor, de perdão ao outro, ele o foi porque uma mulher o fez assim. Uma mulher o fez tão bom. Por isso que um dia uma mulher ou alguém no meio da multidão ouvindo um discurso de Jesus grita dizendo: benditos os peitos que te amamentaram e bendito o ventre que te gerou. Ou seja, a mulher, a pessoa estava ouvindo aquela mensagem de Jesus, estava tão emocionada que disse: bendita a mulher, porque foi ela que te fez tão belo, tão grande, tão amoroso e tão carinho, tão Deus quanto você é. Então é isso, meus queridos. Lembrem-se sempre que Pentecostes, a figura de Pentecostes é uma figura de entrada em missão, é a figura lapidar inicial da nossa igreja, é a figura quando a nossa igreja recebe o Espírito Santo e cada um de nós, leigos e ministros ordenados, recebe essa missão e sob a ação do Espírito Santo se coloca a serviço do outro. É esse envio. Nós então queremos agradecer, professor Ribaric, a sua disponibilidade em partilhar conosco esta belíssima reflexão, suas reflexões sempre profundas e inspiradoras. O TESP ele é marcado pela presença de várias culturas, de religiosos de diversos
países, de leigos de diversas regiões. E neste espírito da diversidade cultural, nós queremos assistir a um vídeo feito pelos próprios alunos do ITESP. ¡Viva Colombia! ¡Viva Uruguay! ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de América Latina! Madre de los pobres, de los peregrinos, te pedimos hoy por América Latina, tierra que visitas con los pies descalzos, apretando fuerte unido entre tus brazos. América despierta, sobre tus cerros despunta la luz de una mañana nueva, día de la salvación, que ya se acerca sobre los pueblos que están en tinieblas, ha brillado una O cristianismo é uma realidade multicultural. Cada país, cada povo concebe a palavra de Deus, a fé, a partir de sua vivência, a partir da própria realidade. Desse modo, queremos agora ouvir a partilha do aluno Emiliano, que falará para nós sobre a devoção mariana em seu país de origem. Emiliano Manuel Alvarez Rodrigues, ele é natural do Uruguai. Ele é religioso salvatoriano. Entrou para o seminário no ano de 2017. É formado em música e filosofia. E é também aluno de teologia do ITESP. Com o Emiliano, a palavra. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado pelo convite. Saudações a todos os que nos acompanham. Eu queria agradecer mesmo pelo convite para falar sobre a advocação mariana no meu país e precisamente sobre a nossa padroeira, a Virgem dos 33, no Uruguai. É interessante a gente saber que o Uruguai, primeiro que nada, é o país mais secularizado da América Latina. Eu não vou entrar em questões sobre isso, mas é importante para entendermos como a religiosidade popular se desenvolve no país. Precisamente por essa questão de que o país é um país muito laical, né? De leigos, a presença dos leigos, mas que também não tem uma adesão precisamente a um credo, né? Então, é interessante ver que a Virgem dos 33, ela recebe esse nome por conta de que está ligada ao evento da libertação da independência do Uruguai, que se dá no ano de 1825, 25 de agosto. Né? A imagem da Virgem, em seu momento, era chamada a Virgem do Pintado, precisamente porque ela chegou a um povoado no departamento de Florida, e ela ficou ali. Ela foi trazida pelas missões jesuíticas, e ela ficou numa pequena fazenda ali, nesse povoado no qual o povo dessa região prestava a sua veneração à Virgem, né? Se nós formos olhar a imagem da Virgem, que daqui a pouco vocês vão ver no final, num vídeo que eu vou passar para vocês vão ver que a imagem, a iconografia dela, o ícono dela,
é igual à Virgem da Imaculada Conceição. Ela tem as cores que representam a bandeira do Uruguai, né? Azul, branco e amarelo. Precisamente por isso, porque ela ganha o nome da Virgem dos 33, porque os 33 caudilhos que se dirigem à Virgem para pedir a proteção da Virgem que está na capela que foi construída para ela na cidade de Florida, no departamento de Florida, precisamente, no Uruguai. Eles se dirigem no dia 14 de junho de 1825 para pedir a proteção e consagrar essa luta, essa cruzada libertadora que eles iriam viver para libertar o país. O nome da Virgem dos 33 é recebido no ano de 1961, quando o Papa São João XXIII a proclama como padroeira do Uruguai. E a partir desse momento, o povo uruguaio começa a prestar veneração à Virgem Maria sobre essa advocação da Virgem dos 33. É interessante ver que todos os peregrinos que se dirigem até a cidade para venerá-la, eles fazem essa peregrinação a cavalo. É interessante ver também que o povo tem um grande amor por Maria, porque a nossa libertação é atribuída à intercessão de Maria. A nossa independência é atribuído ao nome de Maria. Foi precisamente por isso que o povo que estava presente, acompanhando os caudilhos, que conta a tradição e a história que eram 33, foram pedir para que ela acompanhasse essa cruzada libertadora que eles iriam fazer. Logo, dia 25 de agosto de 1825, depois de termos sido libertados, os 33 caudilhos voltam para a imagem. O padre, naquele tempo, abençoa e se consagra o país a Nossa Senhora, a Virgem dos 33. É bonito ver também que o povo de Deus olha para Maria pedindo pelo país ainda hoje, né? Nós somos um país, como eu disse, secularizado, e temos muitos processos e políticas sociais que, infelizmente, vão contra a vida. No ano de 2013, se não me engano, foi aprovado a lei que legalizaria os abortos no país. E outras políticas que aparentemente podem ser sociais e beneficiadoras para o povo de Deus, mas que vão contra a vida. Então, aí ressurge sempre o nome da Virgem dos 33 para que com seu manto cubra o país, o processo de crescimento que deve primar a justiça, o amor, o bem-estar de todos, né? Agora eu vou pedir para Luzman que ele compartilhe conosco o vídeo que vai falar mais precisamente da imagem, do que ela significa e do que ela significa para nós, povo uruguaio. Eu agradeço de todo o coração pelo convite para falar da nossa mãe, na advocação da Virgem dos 33,
e peço para que ela interceda por cada um de nós, mesmo que seja uma advocação reservada, privada para o nosso país, mas ao fim e ao cabo é a nossa mãe, que ela continue nos acompanhando nesse peregrinar, nesse caminho que nós estamos fazendo de seguimento a Jesus, e que ela esteja sempre nos ajudando, nos auxiliando em tudo aquilo que nós iremos fazer em nossa vida, nas nossas atividades, nos nossos afazeres. Vou pedir então para que o Alosman compartilhe conosco o vídeo, e eu agradeço a todos, um abraço, tchau, tchau. Mucho tiempo atrás, antes de que se comenzara a esbozar nuestra historia, con sus deseos de libertad e independencia, una hermosa imagen tallada en madera halló lugar en la inmensidad de la pradera aún despoblada. Allí llegó ella, desde las misiones jesuíticas guaraníes en el siglo XVIII a una estancia llamada La Calera, y es allí donde comienza nuestro recorrido en la historia que unió a María, guía, madre, protectora, con nuestro pueblo oriental. Esta imagen de María es de cedro paraguayo, tiene 36 centímetros de alto y fue tallada de manera formidable. Como muchas otras imágenes, proviene de los silenciosos pero vastos talleres de las misiones jesuíticas, aquellas que terminaron siendo proveedoras de gran parte de la iconografía presente en las iglesias y capillas coloniales. Esta imagen de la Virgen pertenece a un tipo de escultura superior, punto culminante de una evolución artística que solo produjo algunos ejemplares de excepción. Es una figura de gran suavidad, en la que se destaca su hermoso rostro admirablemente terminado y sus delicadas manos unidas. Sus colores son los colores de la patria, azul, blanco y el oro del sol. En ellos se representa nuestra bandera. Muchos años antes que se proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción, el pueblo de Dios manifestaba su fe en la Purísima. Esta fe, arraigada sobre todo en España, llevó a que muchos artistas como Murillo buscaran representar el misterio de su concepción inmaculada. Ellos se inspiraron en el texto del Apocalipsis que dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Ella está encinta y grita con los dolores del parto. Bajo esta perspectiva, podemos volver a la imagen de la Virgen de los 33 y descubrir que la pequeña talla conserva todo el carácter de la época en que fue concebida. Si comenzamos desde abajo, encontramos el cielo oscuro en el que se destacan las estrellas, una nube y la luna menguante de color plateado. De la nube sobresalen los angelitos. Ella aparece así por encima del cielo nocturno, por encima de la oscuridad que representa el mal, el pecado, sobre el que triunfa ella, la llena de gracia, la agraciada, que reina por encima de los ángeles. La pierna derecha aparece adelantada bajo el vestido en un paso de danza. El movimiento que se une al del manto y contrasta con las manos unidas en oración combina admirablemente movimiento y reposo. El largo vestido levemente ceñido bajo el pecho insinúa su embarazo. Su color es dorado. Está vestida de sol, de lo eterno. Su manto, agitado por el viento del Espíritu, refleja el color azul del cielo y nos habla de la pertenencia de María a lo infinito, a Dios. Por dentro, su color blanco es símbolo de pureza, de la disponibilidad, de la página en blanco que espera ser escrita. Por último, su corona representa la preeminencia de María en la creación. Ella es modelo de entrega al proyecto de Dios. María de los 33 es la Virgen Inmaculada, la Purísima. Es ella la que ha acompañado los pasos de nuestra historia como la estrella del alba hacia su Hijo. Es a ella a quien podemos acudir como capitana y guía en las noches más oscuras o en la alegría más profunda, encontrando así la verdadera fuente de paz y del amor que es nuestro Padre Dios.
Como é bonito percebermos essa devoção mariana, né? Nós, brasileiros, nos relacionamos, nos identificamos com o título de Nossa Senhora Aparecida, né? Então, muito obrigado, Emiliano, por partilhar conosco nesse relacionamento de vocês lá do Uruguai com o título de Nossa Senhora dos 33. Como foi bonito perceber a sua alegria em falar da Virgem Maria e em falar do seu país. Gratidão. Gratidão também a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanharam neste programa magnífico. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Fique sempre ligado conosco e aprendamos com Maria a necessidade de permanecermos em oração, termos a vida em comunidade e a pedirmos sempre a ação do Espírito Santo em nossa vida. Até mais. Fique com Deus.